Bom, gente, vamos falar sobre a primeira Constituição, né, da história do Brasil. A Constituição que foi elaborada em 1824. Nós falamos sobre o sentido do processo de independência, né? Todos os atores e todas as atrizes envolvidos, as histórias que são repassadas nos livros didáticos, né? A história que também é contada através dos veículos de comunicação, e todas elas, né, na sua grande maioria, ora omite fatos importantes, né, de como aconteceu o processo da independência do Brasil, ora acaba exaltando demais personalidades que estiveram presentes nesse processo da independência. E na nossa conversa de agora nós vamos falar sobre esse documento, a Constituição de 1824, tá bom? Como foi elaborada a Constituição de 1824? Quais as pessoas que estiveram envolvidas na elaboração desse documento? Qual é a importância da Constituição no país? Em que circunstâncias essa Constituição de 1824 foi elaborada? Tá bom? São perguntas importantes que a gente precisa fazer, e à medida que nós formos conversando, vamos tentar não esgotar o assunto, mas tentar contribuir para que essas perguntas sejam respondidas a contento. Perfeito? Então, a Constituição de 1824, né, é um documento, ou foi um documento, né, importante e necessário naquele contexto em que o país estava vivendo, e ela serviu para dar uma reorganização, né, institucional no Brasil após a declaração da independência, né, que oficialmente é vista como tendo ocorrido no dia 7 de setembro de 1822. Né? É um processo, né, que, além de ter influenciado essa Constituição, além de ter sido influenciada pelo contexto internacional, né, através do espalhamento de ideias liberais, né, de contestação, de críticas à ordem colonial, né, no Brasil, né, e também em Portugal, foi motivado ainda pelo desgaste da relação entre Portugal e o Brasil. Tá bom? Então, isso são contextos históricos que antecedem a Constituição de 1824, que contribuem para que essa Constituição tenha sido elaborada. E é bom lembrar também, né, que embora ela tenha sido redigida, escrita, pensada, né, a partir de 1823, por exemplo, né, é sempre importante dizer que a vinda da família real, a vinda da família portuguesa para o Brasil a partir de 1808, né, se estabeleceu no Brasil a partir de 1808, né, que foi inclusive uma consequência direta dos conflitos entre Napoleão Bonaparte, né, e a coroa portuguesa. Né? Então, quando a coroa portuguesa se estabeleceu no Brasil, o regente de Portugal, D. João, que depois recebeu o nome de D. João VI a partir de 1816, o D. João VI realizou uma série de ações, né, que acabou permitindo, né, que o Brasil tivesse um novo status, né, enquanto território. Né? O regente português, por exemplo, realizou, dentre essas ações que nós estamos elencando, né, que contribuiu para que o Brasil passasse por um processo de modernização. Né? Por que tu está falando isso, Nicolau? Já foi dito. Porque são contextos históricos que irão desenhar, né, um novo país, um novo território, que essas ações colocadas por D. João VI vai acabar modernizando de uma certa maneira o país, né, e vai contribuir para que haja, né, também uma série de ações e atitudes que vão contribuir para a elaboração posteriormente da Constituição, a primeira Constituição do Brasil em 1824. Mas, como eu dizia,
o rei Dom João VI, estabelecido já no Brasil, realizou uma série de medidas que vai contribuir para que se construa, né, se modernize o Brasil. A abertura dos portos, né, a abertura do comércio brasileiro para as chamadas nações amigas, né, a questão do incentivo ao desenvolvimento artístico e ao desenvolvimento científico, né, através da promoção de movimentos que contribuiu para a expansão territorial da América do Sul, a questão da elevação do Brasil à condição de reino, né? A partir desse momento faz com que o Brasil deixe de ser apenas uma colônia e se torne parte de Portugal, né? E a permanência do rei Dom João VI no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, né, abre aspas, essas melhorias pelas quais o Brasil passou nesse período, começaram de uma certa maneira a desagradar, né, a elite portuguesa, a elite de Portugal, né? Essa insatisfação, inclusive, né, esse desgaste, esse desagrado à elite portuguesa a partir dessas medidas implementadas por Dom João VI, né, fez com que essa insatisfação ganhasse uma forma mais forte, né, quando a política portuguesa começou a ser influenciada pelos ideais, né, pelo liberalismo, né, pelos ideais pelo liberalismo mesmo, né? Que era um movimento muito forte nesse período. E passou-se, a partir disso, dessa influência dos ideais de liberalismo, passou-se a defender de forma muito forte, de forma muito consistente, né, uma monarquia constitucional em Portugal, né? E quando eles começaram, essa elite portuguesa, começaram a defender uma monarquia constitucional em Portugal, né, eles pensaram que era importante, que era interessante que o Dom João VI, que estava no Brasil, que veio em toda aquela circunstância que nós já colocamos, né, veio fugindo de um conflito com os franceses, né, eles pautaram a construção de um regime monárquico constitucional em Portugal, de uma monarquia constitucional em Portugal, pautaram a construção desse regime, a volta de Dom João VI, né, para Lisboa, para Portugal. Tá bom? E é dentro desse contexto, nós já falamos sobre isso, é dentro desse contexto que vai nascer a chamada Revolução do Porto, ou Revolução Liberal do Porto, que acontece em Portugal no século XIX, 1820. Né? Forma-se a partir daí um governo provisório, né? Um governo provisório que recebe o nome de Cortes Portuguesas, e eles vão construir, vão pensar um debate, né, para a elaboração de uma nova Constituição em Portugal, né? E eles vão implementar uma série de pautas que vão considerar essenciais para eles liberais portugueses, né, com o retorno de Dom João VI à metrópole portuguesa. Tá bom? E eles vão exercer uma pressão muito forte para que Dom João VI retorne para Portugal, né? E em 1821, né, eles vão fazer uma pressão muito forte para que Dom João retorne a Portugal. E em abril de 1821, o seu filho, chamado de Pedro de Alcântara, permanece no Brasil como na função de regente. Né? Essa atitude dos portugueses em relação à colônia brasileira, né, que naquela época já estava na condição de reino, era parte de Portugal, né? A atitude portuguesa em relação ao Brasil também vai contribuir de forma decisiva para que houvesse, né, um desligamento ou um afastamento dos dois lados. Né? Porque os liberais portugueses queriam implantar medidas que na prática significava o quê? A recolonização brasileira. E a gente viu que Dom João VI, né, contribuiu para que o Brasil fosse elevado à condição de reino, contribuiu para que o Brasil saísse da condição de colônia e se tornasse parte de Portugal. Né? A partir daquele momento, daquela medida, o Brasil não já era mais colônia de Portugal, mas um reino, né, integrante a Portugal. E a elite portuguesa passava a querer agora, né, como todo um desdobramento da Revolução do Porto, passava a querer o retorno de João VI,
agora já conseguido, e passaram a querer também que o Brasil voltasse à condição de colônia. É aí que vai ser, né, vai haver um afastamento entre brasileiros e portugueses de forma mais geral, tá bom? Houve um certo, a princípio, né, houve um certo, digamos assim, um certo pensar no Brasil de que houvesse, com aquela Revolução do Porto, com aquela crise em Portugal, né, com todo aquele processo de Revolução Liberal do Porto, pensava que o Brasil passasse até agora, ia ter uma certa liberdade, né, pois entendiam que poderiam, com essa questão de que toda aquela situação que Portugal passava de crises, né, de implantação de uma nova Constituição, eles pensavam que o Brasil iria ter uma certa liberdade, né? Entretanto, nós vamos perceber que isso não ocorre, né? Os próprios brasileiros vão perceber que as intenções da elite portuguesa é que o Brasil seja recolonizado, né? E vai haver, portanto, uma desavença, um desagrado, né? Um afastamento entre a elite portuguesa e a elite brasileira, né? E a relação com os portugueses ela vai piorar, né? De forma gradativa, né? Principalmente a partir de 1822, tá bom? Então é dentro desse contexto que vai acontecer a construção, na Constituição de 1824. Essa Constituição é um elemento importante que vai dar seguridade, que vai dar, digamos assim, uma certa legalidade para que o Brasil se torne de fato independente. Tá bom? Dom Pedro, a partir desse momento, torna-se uma figura importante no Brasil, nesse processo da independência, junto com José Bonifácio, junto com Maria Leopoldina. Essa é a história oficial que se conta, mas nós colocamos na conversa passada todos os outros autores e atrizes que participaram desse processo de independência, que ela veio muito antes de 1822. E nessa conversa nós estamos trazendo para cá um pouco da história oficial, né? O processo de independência vai ganhar um impacto muito forte a partir dessa questão de que há uma ideia de que o Brasil se torne novamente colônia, né? E José Bonifácio, Pedro de Alcântara, Maria Leopoldina, né? Que é esposa de Pedro de Alcântara, né? Que é o príncipe regente do Brasil nesse momento, vai assumir um papel importante nesse processo da independência, né? Em janeiro de 1822, o Pedro de Alcântara se recusa a retornar para Portugal, né? E ele anuncia o chamado Cumpra-se, que é uma medida que determinava que leis portuguesas só teriam validade aqui no Brasil com a sua aprovação, ou seja, com a aprovação do príncipe regente. Esse desgaste, né, na relação com os portugueses acaba levando o Brasil a um outro caminho que não seja o desligamento de fato com Portugal, né? Tanto que Dom Pedro I percebe que o clima era favorável para que houvesse essa instabilidade, para que houvesse esse desligamento com Portugal, e assim ele vai fazer, né? A história oficial conta que ele declara a independência no dia 7 de setembro de 1822, quando ele estava em viagem para São Paulo, tá bom? Isso fez com que ele que ele fosse coroado imperador do Brasil, criando, portanto, a necessidade de uma Constituição para que o Brasil fosse um país organizado. Ou seja, a Constituição de 1824 ela é um elemento importante, ela é um documento importante porque ela vai dar legalidade à independência do Brasil, tá bom? Ela vai organizar o país. Mas quais são as condicionantes, quais são as condições históricas importantes para que essa Constituição fosse elaborada? Quais os atores e atrizes envolvidos, né? Houve, portanto, um desgaste entre os elaboradores da Constituição, quem as elaborou, né? Então, são perguntas importantes. Então, a Constituição de 1824, ela foi elaborada, né,
Aliás, para que houvesse a elaboração dessa Constituição de 1824, era importante que houvesse a formação de uma Assembleia Constituinte, né? O que é essa Assembleia Constituinte? É uma instituição, né, formada por parlamentares que iriam ter a função de redigir, de escrever essa Constituição. No nosso país, a Assembleia Constituinte tinha sido formada muito antes da independência ter sido declarada, né? Porque havia uma certa... Eles acreditavam, né, nessa ideia de que não havia mais condições satisfatórias para que o Brasil tivesse ainda um ligamento com Portugal. Tá bom? Então Pedro passou a ser pressionado para a convenção, para a convocação dessa Assembleia Constituinte, né? E o resultado disso foi que ela foi ordenada em 3 de junho de 1822. Ou seja, já havia um interesse, né? Já demonstrava-se um certo interesse, né, nessa independência, né, pois o documento dessa Constituição falava em independência moderada através de uma união nacional, né? Mas a gente sabe que essa independência ela vai só ser oficializada em 7 de setembro de 1822. Assim é contado na história oficial. Mas enfim, vamos continuar com a questão da Assembleia Constituinte, como nós já dissemos, que era uma instituição, né, formada por parlamentares que tinha a função de quê? De escrever esse documento. Qual documento? A Constituição de 1824. Então a Assembleia Constituinte, ela inicia de fato os seus trabalhos em 3 de maio de 1823. Só que antes de iniciar os trabalhos para a escrita dessa Constituição de 1824, né, os deputados já haviam sido reunidos um mês antes, né, em abril de 1823, como membros da Assembleia Legislativa. Só que dos 90 deputados eleitos, apenas 52 estiveram presentes nessa Assembleia. Bom, eles formavam o que a gente chama de elite do Brasil. Quem era essa elite do Brasil? Responsáveis por elaborar o documento constitucional, a primeira Constituição do Brasil. Então, eram bacharéis, eram padres, eram grandes proprietários de terras, eram militares, enfim, eram pessoas que tinham poder aquisitivo, que tinham influência política e tinham influência religiosa. Perceba que as pessoas envolvidas na política, desde a formação do Brasil, são pessoas que já têm um poder aquisitivo e isso contribui para que eles cheguem ao poder e permaneçam nele. Tá bom? Hoje a gente percebe que pouca coisa mudou. Então, politicamente, os deputados que faziam parte da Assembleia Constituinte formaram, né, 2 grupos diferentes, ideologicamente diferentes. Está acompanhando? Então, as pessoas que eram responsáveis por construir o primeiro documento constitucional do Brasil eram formados por 2 grupos ideologicamente diferentes. Quais eram, Nicolau, esses 2 grupos? A gente pode chamar de Partido Português e Partido Brasileiro, que os historiadores, né, chamaram, por exemplo, de Partido Conservador e Partido Liberal. Conservadores e liberais. Quem eram os conservadores? Formavam o Partido Português. E o que é que esse Partido Conservador, esse Partido Português, o que é que eles defendiam? Defendiam a construção de uma monarquia no Brasil, da mesma forma que aquelas monarquias europeias, ou seja, monarquia absolutista, onde o rei tem todo o poder. Haviam neles, portanto, um grande número de portugueses. Então, o Partido Conservador ou Partido Português, que era formado pela elite portuguesa, né, por um grande número de portugueses, defendiam, portanto, a formação de uma monarquia no Brasil, né, uma monarquia absolutista, onde o rei tinha todo o poder. Os liberais formavam o Partido Brasileiro e eles tinham a ideia de que era interessante implantar no Brasil algumas liberdades civis e políticas e defendiam também, da mesma forma que o Partido Português, que o Partido Conservador, defendiam um regime monárquico,
A diferença para os conservadores é que o Partido Liberal, o Partido Português, defendia uma monarquia constitucional. Qual é a diferença, Nicolau? Me explica por gentileza. A monarquia constitucional difere da monarquia absolutista porque a monarquia constitucional limita o poder do rei. Percebe a diferença? Enquanto a monarquia absolutista, o rei tem todo o poder, o rei cria a lei, o rei manda, constrói todos os poderes e ele é quem detém todos os poderes. Na monarquia constitucional, o rei tem poder limitado, tá bom? Há uma limitação dos poderes do imperador. E há também, na defesa do Partido Liberal, uma divisão de leis, né? Eles vão defender, portanto, a construção de 3 poderes, né? Legislativo, executivo e judiciário. Dentro dos liberais havia também uma certa divisão. Então, os liberais estão subdivididos em 2 grupos. Havia, portanto, um grupo que era chamado de exaltado, e eles defendiam uma mudança mais profunda no Brasil. Por exemplo, eles queriam que a escravidão fosse extinta, fosse acabada, né? A implantação de uma república. Então, dentro dos liberais havia esse grupo, que não vingou. É importante deixar isso bem nítido. Então, percebe que o trabalho realizado pelos constituintes teria que dar conta dessa diferença de ideias, né? No que se refere, portanto, a uma relação dos constituintes, dos deputados com o imperador, né? Inicialmente eles vão ver o imperador como aquela pessoa que tinha uma postura mais cordial e tudo mais. Isso vai mudar ao longo da elaboração da Constituição. Essa mudança do imperador como sendo uma pessoa cordial, amistosa, vai mudar. Vamos perceber por quê. Então, essa visão vai mudar quando os constituintes finalizaram, em novembro de 1823, o texto da Constituição. E eles vão receber, vão dar o nome de Constituição da Mandioca. Em uma outra conversa a gente vai perceber por que o nome dessa Constituição da Mandioca. Então, esse modelo da Constituição não vai agradar Dom Pedro, né, que vai tentar intervir na elaboração dessa Constituição de maneira autoritária. A Constituição vai ser fechada, alguns parlamentares, alguns constituintes vão ser presos e a Constituição ela vai ser barrada. O que desagradou Dom Pedro, né? O que desagradou Dom Pedro foi o fato de que eles vão propor, a Constituição vai propor, né, mecanismos que vai, digamos assim, limitar o poder do rei, né, vai sujeitar o executivo, que é formado pelo rei, pelo imperador, vai sujeitar o rei ao legislativo. Ou seja, o rei vai ter poder limitado e quem vai ter maiores poderes vão ser os próprios parlamentares. Então isso vai desagradar o rei. Assim os poderes do imperador ficariam limitados, né, e os parlamentares teriam amplos poderes. É isso que vai desagradar Dom Pedro, né? E um outro fato que desagrada Dom Pedro na Constituição é o fato de que ela proibia que estrangeiros ocupassem cargos políticos no Brasil. Essas 2 propostas, né, vão portanto desagradar Dom Pedro, né, e ele vai, portanto, né, propor o fechamento da Assembleia Constituinte, que vai ser fechada em novembro de 1823. Esse evento do fechamento da Assembleia Constituinte vai receber o nome, vai passar para a história como Noite da Agonia. Tranquilo? Com o fechamento da Constituição, Dom Pedro reúne membros do Conselho de Estado durante 15 dias e esses membros do Conselho de Estado vão trabalhar na elaboração de uma nova Constituição. Essa segunda Constituição, ela foi outorgada. O que é isso, Nicolau? Ela foi imposta pelo imperador em 25 de março de 1824. Portanto, esse termo outorgado significa que ela foi escrita, aprovada de maneira unilateral, ou seja, sem que houvesse diálogo. Outorgada, imposta, sem diálogo. Então, a nova Constituição ela vai ser outorgada, sem que haja um diálogo com os parlamentares. Tá bom?
ela tinha forte influência dos liberais portugueses. Por exemplo, um fato importante na Constituição de 24 é que o voto vai ser baseado a partir de um critério censitário, ou seja, só poderiam votar homens maiores de 25 anos e que tivessem uma renda igual ou superior a 100 mil réis. Portanto, essa Constituição, além de ser outorgada, ela limita as pessoas que poderiam votar. Só poderiam votar quem tivesse renda, homem, né, maiores de 25 anos. Perfeito? Atender aos interesses do imperador, a divisão do poder, que antes tinha sido proposto em 3, executivo, legislativo e judiciário, com essa nova Constituição outorgada, nós vamos ter, portanto, 4 poderes. Executivo, formado pelo rei, legislativo pelos parlamentares, judiciário e o moderador. O moderador é o 4º poder, também é formado pelo rei. Ou seja, o 4º poder é representado exclusivamente pelo imperador e estava, portanto, acima dos outros 3. Tá bom? Então a Constituição de 1624, ela foi, portanto, imposta, outorgada e centralizadora. Elitista, inclusive. Tá bom? Perfeito? Um detalhe importante na Constituição de 24 é que ela não fala, né? Ela não garante liberdades civis e políticas, né? Para outros setores, inclusive, né? Então, a Constituição de 24, ela garante alguns direitos civis e políticos, algumas liberdades religiosas, fala em propriedade privada, só que a escravidão ela não foi mencionada de forma nenhuma no texto. A única menção nesse documento relacionada ao processo de escravidão no Brasil, né, é que os escravizados não tinham direito ao voto. Compreendido? Então é isso aí, e na nossa próxima conversa nós vamos falar sobre essa questão da Constituição da Mandioca, porque esse nome, e nós vamos falar também da Confederação do Equador. Abraço virtual a todos e a todas.